Olá, meus amores, chegando para mais uma semana de aulas, retomando aí as nossas atividades. Eu espero que vocês tenham, nesse recesso, recuperado toda a energia necessária para a gente adquirir novos conhecimentos. Então, prestem atenção no vídeo, leiam o conteúdo a partir do livro didático de vocês e depois façam a atividade. Não vamos esquecer da atividade, tá certo? Em caso de dúvidas, já sabem, podem me procurar que eu estou disponível para esclarecer. Então, vamos juntos para a aula de ciências? Olá, meus amores, como é que vocês estão? Vamos começando hoje nossa aula, retomando as nossas atividades. E a gente começa com um novo capítulo, que é o capítulo que tem como título Percebendo o Ambiente. Vamos começar falando a respeito da adaptação humana ao ambiente. Quando olhamos para tudo o que fazemos hoje, verificamos que fazemos porque nos adaptamos diante às situações que aconteceram no nosso dia a dia. Por exemplo, a capacidade de raciocínio é uma característica adaptativa do ser humano, e isso que nos faz diferentes dos demais animais, porque a espécie humana é a única capaz de produzir cultura, de produzir informações. Analisando a imagem aí abaixo, apresentada no slide, vamos verificar o uso do raciocínio humano. E esse uso do raciocínio humano permite criar objetos diferentes, como as roupas de frio para suportar as mudanças de temperaturas mais frias, assim como também criar roupas para as mudanças de temperaturas mais elevadas, ferramentas para alterar o ambiente de forma que auxilia a viver em diferentes situações de acordo com a necessidade que o ser humano possua. E nessa característica de raciocínio, a gente pode enxergar a capacidade de transformação do ambiente, produzindo alimentos, se protegendo das mudanças climáticas como do sol, da chuva, e garante a capacidade nossa de adaptação. E a espécie humana, ela é a única capaz de produzir cultura. A espécie humana, portanto, é a única capaz de produzir cultura, que é o resultado do acúmulo de experiências vivenciadas por muitos indivíduos e que se torna patrimônio de toda a humanidade. E o que é cultura? Como a gente pode ver aí, a cultura é o resultado desse acúmulo de experiências, de conhecimentos vivenciados, ou seja, tudo que nossos antepassados aprenderam, eles foram ensinando para as próximas gerações até chegar na nossa. E tudo o que o ser humano sabe hoje é o resultado desse acúmulo de experiências. Então, o que vocês estão aprendendo agora, que vocês aprenderam com seus pais, com os avós, tios, são conhecimentos, experiências que vocês possivelmente vão passar para os filhos de vocês lá na frente. Então, isso vai ser o resultado da cultura. Agora, será que existe outras adaptações, além do raciocínio, que permite que o ser humano perceba e interaja com o ambiente? A gente vai ver que sim. E a primeira, ela é bem importante, que é a postura ereta, que é a postura ereta da coluna vertebral. E o que significa essa postura ereta da coluna vertebral? Significa que a gente consegue andar em pé sobre dois pés, sobre dois membros, que vai facilitar no nosso deslocamento. E assim também a gente consegue manusear outros objetos enquanto a gente se locomove. Então, a partir disso, a gente pode levar nossa mochila, nosso livro com as mãos e caminhar sobre os dois membros que no caso dos pés. Então, isso é uma grande adaptação na espécie humana, que ajuda no nosso deslocamento. O desenvolvimento da linguagem, que está relacionado à capacidade da gente se comunicar, conversar, transmitir informações,
como que eu estou fazendo agora com vocês. Vocês conseguem entender o que eu estou falando, o que eu estou tentando explicar por conta da linguagem, do desenvolvimento da linguagem. A visão binocular frontal, que é a posição dos olhos na nossa frontal, que vai garantir também para a gente a percepção do ambiente de forma que conseguimos visualizar melhor os objetos. Até os objetos de forma mais distante a gente consegue observar. A questão também, eu não coloquei aí no slide, mas a posição do polegar que está presente nos hominídeos, alguns macacos e humanos, que facilita no movimento desse polegar em forma de pinça para pegar objetos, como a gente pode observar aí na imagem. Então, se não fosse essa posição, né, a oposição do polegar, será que a gente conseguiria pegar num lápis, na madeira, como está sendo mostrado aí na imagem? A gente não teria dificuldades? Tentem aí pegar um objeto no quarto, na sala, onde vocês estiverem assistindo a nossa aula, sem usar o polegar, se vocês vão sentir dificuldade, tá? E também temos a adaptação do comportamento gregário, que é viver em grupo. Aprendemos a viver em grupo. Sobreviver e conviver em grupo foi muito importante para ajudar aqueles que eram mais frágeis, eram mais fracos. Então, os que eram mais fortes, né, acabam protegendo esses indivíduos mais frágeis, que necessitam de cuidado, colaborando também na construção das coisas, dos objetos. Esse comportamento em grupo permite que a gente desenvolva projetos, construções, por conta dessa convivência em grupo. O sistema nervoso, ele é responsável pela comunicação do meio externo, que está fora do nosso corpo, com a parte interna, com a parte interior do nosso corpo. Então, tudo que a gente percebe, como, por exemplo, o escutar, o ver, o sentir o gosto, o cheiro, sentir as coisas no tato, com a pele, tudo isso que faz perceber é o nosso sistema nervoso. E a gente vai falar agora sobre ele, né? Sobre o sistema nervoso. O sistema nervoso, gente, ele é formado por um conjunto de órgãos, né? Lembra que a gente viu no capítulo passado que as células formam os tecidos formam os órgãos e os órgãos formam os sistemas. Então, a gente vai estar vendo o sistema nervoso. Não totalmente ele agora, mas a gente vai ver algumas partes do que compõe o sistema nervoso. Então, o sistema nervoso, ele é formado por um conjunto de órgãos, só que é um sistema nervoso formado por órgãos que têm uma capacidade diferente dos outros órgãos, que é de captar mensagens e estímulos do ambiente e interpretar eles. O que isso significa? Significa que quando você escuta uma música, por exemplo, seu aparelho auditivo recebe ondas sonoras que transmite nosso aparelho auditivo ele vai transmitir essas ondas sonoras para o sistema nervoso. E o sistema nervoso, ele vai interpretar o que você está escutando. E isso, se a gente for analisar, ocorre em segundos, em pouco tempo. E aí a gente vai começar a entender, já que a gente estava falando que a organização do ser humano em níveis começa pela célula, então a gente vai começar a ver aí, né? Pela célula, vamos relembrar aí os níveis de organização do ser humano. Então, a gente vai ver que as células formam os tecidos. O tecido dos órgãos do sistema nervoso é formado por células que tem o nome aí de neurônio. E aí a gente vai ver a representação desse neurônio, que tem o corpo celular, tá? Aqui é a parte do corpo celular. E nesse corpo celular a gente vai encontrar o núcleo,
que é essa estrutura aqui. Somos indivíduos o quê? Eucarióticos. Então, a gente tem um núcleo nas nossas células, que é delimitado por uma membrana. Além disso, a gente tem um prolongamento, tá? Aqui do corpo celular, a gente vai para cá e a gente tem um prolongamento, que a gente chama de axônio. E esse axônio, gente, ele é revestido por esses bastonetezinhos aqui, ó. Não sei se dá para vocês observarem, mas são esses bastonetes. Esses bastonetes a gente chama de bainha de mielina. A bainha de mielina é um tipo de gordura que vai estar protegendo os neurônios. E, por fim, a gente vai ter essas ramificações, tá? Essas ramificações aqui, que a gente chama de dendritos. E essas ramificações vai estar na finalização do filamento, que a gente chama de axônio, como também vai estar presente no corpo celular. Olha aqui os dendritos, tá? Aqui mais dendritos. Então, os dendritos estão no início e no fim do neurônio. Eu marquei aí para vocês poderem analisar. E o neurônio, ele é responsável por transmitir os impulsos nervosos. Então, a informação que chega a esse neurônio, ele tem a responsabilidade de levar para outros neurônios. E os neurônios, de acordo com a posição que ocupam, eles vão apresentar uma classificação. E a gente tem 3 grupos de neurônios. O neurônio sensorial, que faz o quê? Ele vai pegar a informação que é recebida, ou vai estar presente, na verdade, em um órgão do sentido. Esse neurônio sensorial vai estar nos órgãos de sentido, como no olho, na língua, na pele, no ouvido, no nariz, e vai levar até o nosso sistema nervoso central. O neurônio de associação, ao invés de a gente ir para o neurônio motor, a gente vai para o neurônio de associação. Esse neurônio de associação, o que é que ele faz? Ele faz a conexão do neurônio sensorial e o neurônio motor. Ou seja, o órgão que tem o neurônio sensorial pega a informação e leva para o neurônio de associação. E o neurônio de associação, ele pega a mensagem e leva para o neurônio motor. E o neurônio motor vai pegar a informação do sistema nervoso central e vai conduzir essa informação até um órgão, até uma parte do nosso corpo que seja efetuador, ou seja, que vai estar recebendo a informação. Para vocês entenderem melhor, imaginem o órgão sensorial. Vamos imaginar aí a mão, que tem a pele como parte do sentido. E que vamos aí imaginar mais. Eu peguei minha mão e encostei ela em uma panela quente. Na hora que eu encostar a mão na panela quente, a minha mão vai receber um estímulo. E esse estímulo vai ser uma informação que vai ser recebida pelo neurônio sensorial, que vai pegar essa informação do quente e passar para o neurônio de associação. E esse neurônio de associação, que está lá no meu sistema nervoso central, vai dar um comando, uma informação para o neurônio motor. E esse neurônio leva a interpretação, vamos dizer assim, da informação para o meu músculo, o músculo do meu braço, que faz com que eu tire a minha mão de cima da panela. E isso ocorre, gente, rapidamente. Eu demoro mais, vamos dizer assim, a explicar como ocorre esse processo do que se eu tivesse realmente encostando minha mão na panela e retirando. Ou seja, esse ato
é mais rápido do que a explicação sobre ele, de como ele acontece. E como ocorre a transmissão do impulso nervoso? Como que a informação é passada? Primeiro, dentro do nosso corpo existe eletricidade. O impulso nervoso é um sinal elétrico. Por isso que a gente acaba tomando choque, porque existe carga elétrica dentro do nosso corpo. E esse sinal elétrico pode ser transmitido de um neurônio para outro, assim como para um músculo, uma glândula. E sempre vai ter o mesmo sentido, como vocês estão vendo aí a direção da setinha na imagem do slide. Ocorrendo da seguinte maneira, a informação chega nos dendritos, vou botar aqui o pincelzinho, a informação vai chegar nos dendritos do corpo celular, vai passar pelo axônio e vai chegar aos dendritos. Então, a gente vai percebendo aí como é que ocorre esse impulso nervoso. Então, a informação chega aos dendritos, passa pelo corpo celular e vai em direção ao axônio, próximo axônio de outro neurônio que estiver à frente. Então, vai passar aqui, né? Vocês vão vendo aqui. A informação chega, passa pelo corpo celular, pelo axônio, chega aos dendritos. E aqui teríamos dendritos de outro neurônio que está recebendo a informação. Então, quando o impulso é transmitido de um neurônio para outro, uma substância é liberada, chamada de mediadores químicos ou neurotransmissores. E o local que ocorre essa transmissão de um impulso de um neurônio para outro é chamado de sinapse. Então, como é que ocorre aí a transmissão de um impulso nervoso? Aqui vemos neurônios transmitindo o impulso nervoso. Logo acima, vocês analisam aí. Aqui. Deixa eu apagar aqui, gente. Pronto. Aqui a gente vai ter 2 neurônios. Esse vai estar recebendo a informação e vai estar se comunicando com outro neurônio aqui, né? Que vai estar recebendo a informação. Então, a informação vai chegar pelos dendritos, passar pelo corpo celular aqui, pelo axônio, vai finalizar nos dendritos aqui no finalzinho desse neurônio, que vai estar se comunicando com os dendritos do outro neurônio que vai estar presente no corpo celular. Então, sempre vai acontecer a transmissão do impulso nervoso dessa maneira, e não ao contrário. Nunca vai começar dos dendritos, passar pelo axônio para chegar no corpo celular. Sempre vai começar dos dendritos que estão presentes no corpo celular e passar assim para os demais. Então, quando o neurônio encosta nos dendritos de outro neurônio, ocorre a sinapse, o local, que é o local da passagem da informação. Exemplo, às vezes você está em uma aula de matemática, vamos imaginar aí, o professor está explicando o conteúdo, você não entende. Ele explica novamente de outra maneira para você resolver o problema e você ainda fica sem entender. E isso vai estar acontecendo porque a informação não está sendo transmitida de um neurônio para outro. Não está ocorrendo o que a gente chama de sinapse, tá? Não vai estar ocorrendo a sinapse. Então, para que a gente entenda o conteúdo, não tem professores, quando vocês estão prestando atenção, ele basta uma palavra que ele diz, você pega o conteúdo todo, não precisa dizer mais nada. Nessa situação, a informação de um neurônio está realmente sendo transmitida a outro. E aí você consegue entender o conteúdo de forma mais rápida. E aqui a gente vai ver essas bolinhas, né? Aqui está dando... Deixa eu voltar aqui, vou abrir o nosso pincelzinho. Aqui vocês vão observar que tem umas bolinhas. Essas bolinhas mostradas aqui são os neurotransmissores, que é a substância que vai ser aí formada a partir do contato de um neurônio com o outro, tá? A partir de um neurônio com o outro, com os dendritos deles. Então,
Essas substâncias, elas vão ajudar na transmissão do impulso nervoso, da informação, do estímulo, e assim a gente consegue entender o que se passa no meio externo. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula. Eu espero que assim vocês tenham compreendido o conteúdo. Em caso de dúvidas, você já sabe, eu estou disponível para esclarecer. Mantenham aqueles cuidados que a gente sempre recomenda para o bem de vocês, das pessoas que vocês amam e para nós, né? De modo geral, que é o distanciamento social, o uso de máscara e a higienização das mãos. Um forte abraço.